fazer uma estátua eu fiquei pra ele sabendo, lá Clevane, que querem botar uma estátua do Alisson no Rio Petrolina. São Francisco. No Rio? Próxima à ponte. Na ponte, a entrada da cidade. Na entrada da cidade. É aqui, a entrada da cidade. Esse é o rei de Petrolina. Entre Petrolina e Juazeiro, por ali. Na ponte, Petrolina. Na ponte, do lado de Petrolina. Pode. Lá tem um monumento no meio da ponte, que é quando a ponte levantava, né? Que hoje não, tem só o monumento lá, não levanta mais. Diz que aquele monumento querem tirar pra colocar a estátua do Alisson. Pelo fato de ser conterrâneo do Alisson, querem botar a ponte lá. Muito vinho. Não, a ponte, escute só. Lá a ponte do Rio São Francisco, antigamente, ela levantava, né, para o vapor passar, o trem, aliás, o navio passar e tudo mais. Hoje não mais faz isso. Mas a estrutura antiga foi mantida lá. Então querem tirar essa estrutura para no lugar da estrutura colocar uma estátua do Alisson lá. Outra coisa, quando você assim, a ponte levantava, tudo assim, pelo fato do Clevane ser conterrâneo do Alisson e o Lago das Flores, bota a estátua do Alisson lá e o Clevane fica da manivela levantando a ponte. Muito bem, vamos trazer aí o Alisson Dantas, que já está com a gente por aqui. Lógico, brincadeiras à parte, agora vamos falar da coisa séria, do futebol. Em nome de Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado Coringa, forte como o povo nordestino. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu Mania de Brasileiro. Alisson Dantas, mais uma vez, nosso muito obrigado, é um prazer falar com você, uma ótima noite. E eu já quero que você já faça uma avaliação de você à frente da equipe do Petrolina. E para diante do Asa, já tem dispensas, a equipe do Petrolina não almeja mais. São algumas perguntas já inicialmente aí para o Alisson Dantas. Boa noite para você, Alisson. Boa noite, primeiramente é um prazer estar participando do programa, falando com vocês, né? Fico feliz em essa noite a gente está tendo esse bate-papo aqui. Muito bem, Alisson, já adiantei até a questão da pergunta mesmo aí, faça uma avaliação pra gente, como é que tá a equipe do Petrolina, já teve dispensa, não almeja mais a questão de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, como é que vem o Petrolina para encarar a equipe do Asa? Sim, olha, boa pergunta, né? Nós não temos mais chance de classificação. Eu cheguei aqui em Petrolina, nós conseguimos iniciar bem a competição, porém, dentro da própria competição, nós caímos no rendimento, né? Poderíamos muito bem hoje estar classificado. Nós vacilamos nos jogos de casa, principalmente, Série D são jogos difíceis. Desde a minha chegada aqui, que nos jogos de casa nós estamos invictos, foi uma vitória, 3 empates. Conseguimos uma vitória fora, diante do Sergipe, e tivemos mais um jogo fora, assim, que poderíamos ter vencido também, que foi contra a Juazeirense. Perdemos várias oportunidades e acabamos sendo derrotados naquela oportunidade. Eu vejo que, sim, eu estou bem consciente do trabalho desenvolvido, né, tecnicamente falando, praticamente, o trabalho desenvolvido também pela nossa comissão técnica. Porém, o clube encontrou algumas dificuldades, né, desde a minha chegada aqui, que a própria montagem, né, eu penso que poderia ter sido um pouquinho melhor. Desde a minha chegada que foram embora praticamente 15 atletas. Nós tentamos de toda forma assim, dar uma recuperada, deixar o grupo enxuto para que a gente conseguisse desenvolver um trabalho bacana. Esse jogo contra o Asa é um jogo muito importante para nós, né? É interessante que a gente venha finalizar a competição com honra. É interessante também que a gente consiga essa vitória diante do Asa. Sabemos também que é um jogo difícil. Só que jogando em casa, diante do nosso torcedor, nós estamos adaptados a jogar no nosso campo. Aqui nós temos criado muito. Por exemplo, o nosso jogo contra o CSE é um jogo que mas, sim, não diz o que foi o jogo, que poderíamos também ter vencido tranquilamente 3-0, 4-0 por tudo que produzimos. Nós fizemos 1-0 no CSE, 20 minutos do segundo tempo, um pênalti a favor da gente, acabou que a gente desperdiçando o pênalti. Enfim, mas é uma equipe que tem criado muito nos jogos de casa. Eu espero que contra o Asa, além de criar bastante como criamos nos outros jogos, a gente consiga concluir o gol. Eu conheço bem a equipe. Eu penso que se vocês puxarem o histórico dos jogos que eu trabalhei contra o Asa de 2020 para cá, eu acho que são resultados acirrados, né?
Eu acredito que nós vamos fazer um grande jogo, a expectativa nossa é de vitória. Eu tenho conversado bastante com os atletas e nós precisamos ter essa mentalidade vencedora, precisamos do resultado positivo e é isso que nós vamos buscar no jogo de agora. Alisson, tanto o Asa quanto a Jacuipense enfrentam o Petrolina e enfrentam também o Sergipe. Situação são as mesmas das duas equipes, com o Petrolina e com o Sergipe. A gente escuta que muito torcedor do Asa, até não vou dizer nós, mas num todo a cidade diz, porque o Asa vai enfrentar dois adversários teoricamente inferiores tecnicamente, porque são adversários que não conseguiram a classificação. Mas nem sempre o adversário que não consegue a classificação quer dizer que ele é inferior ao outro, né? Por um erro de percurso, algo do tipo, acontece que o cara não consegue chegar. E aí eu vejo muitos torcedores do Asa, até a imprensa, boa parte, dizer: mas o Asa consegue chegar aos 21 pontos, vence as duas, vence o Petrolina, vence o Sergipe. E aí é aguardar o que pode acontecer na questão dos outros resultados. A gente sabe que é uma competição que, como você bem disse, o Petrolina precisa encerrar com honradez, como você disse agora. E tem a questão também de assegurar uma situação para a próxima temporada. Tudo isso passa por esse contexto da Série D também, jogadores, uma série de coisas. De que forma esse Petrolina vai encarar o Asa com essa perspectiva de encerrar a temporada com honradez, a equipe do Petrolina, e sabendo que de um outro lado tem uma equipe onde acredita piamente que vai vencer os 2 últimos jogos? De que forma você pretende encarar esse Asa nesse primeiro desafio? Eu diria até que é o primeiro mata-mata do Asa na Série D do Campeonato Brasileiro, passa a ser esse do Petrolina. Olha, eu acho que para o Asa vencer a gente aqui em Petrolina, primeiro eles vão ter que fazer um jogo muito consistente, né? Você foi feliz quando você falou a questão de não classificar. Tem muitas equipes do futebol brasileiro que não vão conseguir a classificação na Série D com um orçamento bem melhor do que o nosso. Pelo menos o nosso, eu não vi uma diferença tão grande, né, em termos de adversários relacionados a gente. Eu vejo que nós poderíamos ter vencido a Juazeirense em casa, empatamos. O Sergipe foi outro jogo que a gente poderia ter vencido também e acabou que empatamos, mas tiramos muito, né? Contra o CSE nem se fala, se a gente capricha nas finalizações. Fizemos um jogo consistente contra o Retrô em Recife, também perdemos por 1-0, poderíamos ter empatado no final do jogo. Eu penso que até contra o CSE, também jogando em Palmeiras, que foi um jogo na lama basicamente, nós perdemos de 2-0, mas tivemos oportunidade também de empatar o jogo. Eu falei para os atletas hoje que o jogo diante do Asa, para a gente, nós temos que tratar o jogo como se fosse um jogo de classificação, como se a gente precisasse classificar precisasse vencer o Asa para classificar. E o que eu pedi a eles é que eles precisam estar bem preparados mentalmente para a gente fazer um grande jogo. E repito, nós precisamos da vitória e vamos trabalhar muito assim dentro do jogo em si para conseguir essa vitória dentro do Asa. Professor Alisson Dantas, Clevane Henrique aqui falando, prazer conversar com um amigo. Primeiro, parabenizá-lo pelo trabalho, né, que você tem desenvolvido, não só aí no Petrolina, mas em outros clubes por onde você tem passado. 2 jogos agora para fechar essa fase de classificação do Campeonato Brasileiro. Lamentavelmente, o Petrolina não tem chances mais de garantir classificação. Qual vai ser o futuro do Alisson? Permanece no Petrolina? Tem alguma outra proposta? Qual é a situação do professor Alisson Dantas? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Clevane. É um prazer estar falando com você também. Olha, a diretoria até conversou comigo assim, rapidamente, né? Os diretores, eles mostraram assim, interesse, né, de futuramente contar com o trabalho novamente. Quando eu não tenho nada certo, né, acaba a competição, eu vou voltar para casa, para minha cidade e ver o que é que eu vou fazer mais à frente relacionado, né, ao parte profissional e a outros projetos também. E assim, eu fico um pouco chateado por não ter conseguido, né,
a classificação. Mas, assim, eu sei que o futebol tem isso. Muitas vezes a gente, por mais que a gente tenha um trabalho bacana e assim, vai ter um momento ou outro que nós não vamos conseguir os objetivos. O importante é dar continuidade ao trabalho, dar continuidade ao profissionalismo, é saber que o futebol também é um contexto, né? Muitas vezes a gente analisa o futebol lá dentro das 4 linhas, mas o futebol, eu vejo que ele é uma engrenagem, é um contexto. O foco nosso agora, eu repito mais uma vez, é para o jogo contra o Asa. É um jogo importante para todos nós, né? Eu passei para os atletas, conversei com alguns individualmente da importância de fazer um grande jogo, da importância, né, de se doar, de se entregar e de competir o jogo todo. Boa noite, Alisson. André Alves falando, agradecer a você a sua participação. Falando especificamente desse jogo contra o Asa, você já citou várias vezes aqui que já conversou com os atletas, já mostrou o que é preciso fazer para terminar esse Brasileirão da Série D, claro, com honra, né, com hombridade. O Asa precisa da vitória, de forma obrigatória. Vive essa pressão porque se não vencer o Petrolina, sai da competição também. Dentro de campo, qual será a postura do Petrolina? Vai esperar o Asa ou vai manter o que vem fazendo dentro dos seus domínios? Vai jogar para fazer com que tenha mais agressividade contra a equipe do Asa, até para surpreender também, porque acredito que muita gente aqui em Arapiraca imagina o Petrolina mais retraído. Qual será a postura do Petrolina para esse jogo? Boa noite, André, é um prazer falar com você. Boa pergunta. Nós temos uma padronização de jogo que vocês já acompanham o meu trabalho há muito tempo e vocês sabem o comportamento das equipes que eu trabalho. É basicamente o comportamento que nós temos no Muricy. Nós temos uma equipe agressiva. A ideia é que a gente tenha uma equipe agressiva com muita mobilidade, um time que muitas vezes trabalha dentro do jogo com 4 atacantes. Contra o Asa não vai ser diferente, nós vamos ter uma equipe com mobilidade e uma equipe que vai procurar a vitória todo momento. Junto com a gente também, Jorge Moraes, pode fazer a pergunta também aqui ao Alisson Dantas? Eu vou fazer a pergunta, 2 perguntas curtas para o Alisson. Primeiro dizendo que eu sou fã do seu trabalho. Eu acho você um grande profissional, um cara sério, um cara que assume responsabilidade, não fica em cima do muro, vai para campo e trabalha. Se der o resultado de vitória, ok. Se não der, o trabalho foi feito. Então, eu sou fã do seu trabalho. Agora, quero fazer 2 perguntas. Uma, na imprensa de Pernambuco, no futebol pernambucano, o que é que o pessoal lá diz com relação ao trabalho do Alisson Dantas no Petrolina? Essa é uma pergunta. E a outra, já chegou a mala branca aí pro Petrolina, não? Olha, primeiro assim, relacionado à imprensa, né? Pelo menos aqui na imprensa local aqui de Petrolina, eu participei de um programa de rádio e assim, o que eu ouvi dos profissionais que ali estavam trabalhando foi elogios, né? Relacionado à forma, à filosofia do trabalho nosso, à metodologia. E relacionado a outra pergunta sua, até o meu entendimento, assim, que eu saiba, nada disso aconteceu, né? E eu penso que o mais importante é nós fazermos o nosso melhor dentro de campo e conseguir essa vitória. Ela é importante para todos no contexto geral. O Petrolina, eu vejo que é uma cidade bacana, né? Uma cidade muito organizada, uma cidade bonita, uma cidade que tem um nível que eu diria que poderia muito bem ter uma equipe de Série B, de brasileiro. Então, assim, a nossa expectativa é que a gente consiga fazer um grande jogo. Os nossos atletas têm sentido também um pouco a não classificação, só que nós temos que pensar no nosso futuro, né? E honrar de toda forma assim, aquilo que nós amamos fazer, que é jogar futebol, que é trabalhar no futebol. Biderlan. Muito bem. Eu pude constatar isso, esse potencial da cidade de Petrolina quando eu fui. Eu nunca tive a oportunidade, né, de conhecer Petrolina, mas passei nesse último jogo que o Asa fez contra o Juazeirense e vi uma cidade muito desenvolvida, de um comércio forte.
Então eu acredito que essa situação que o Alisson traz não é simplesmente por ser o técnico do Petrolina, né? Mas uma constatação que o potencial econômico que a cidade oferece poderia ter uma equipe em uma divisão maior do futebol brasileiro e não a Série D. Alisson, para mim é um motivo de muita satisfação voltar a ter contato. Você sabe que vez ou outra nós estamos mantendo contato e também, assim como o Moraes disse, eu sou um apreciador da sua metodologia de trabalho. E a pergunta que faço é muito parecida com aquilo que o Moraes se provocou, porque sei que o técnico ele tem que se preocupar com vários preceitos dentro de campo, né? Quando se tem os pilares que são básicos para o entendimento do jogador, e entre esses pilares tem um aspecto psicológico. Como você vai utilizar o diálogo com os atletas de uma equipe que já não tem mais possibilidade de classificação, mas para que possa ser vendida a qualidade de cada um desses jogadores e até sua como profissional, como técnico, nesses 2 últimos jogos que o Petrolina tem a cumprir na primeira fase desta Série D do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço mais uma vez, uma ótima noite para você. Obrigado, é um prazer assim, falar com você também, meu amigão. Olha, a sua pergunta foi bacana. Eu penso que o primeiro que mentalmente falando, a primeira coisa que nós temos que levar para o gramado é a nossa responsabilidade e a nossa honra. Eu venho batendo essa tecla a todo momento. Nós temos alguns jogadores com fome de crescimento profissional. Por exemplo, no último jogo contra o Itabaiana, que foi um jogo que o controle do jogo era nosso, mesmo com o jogador a menos, a gente tem o controle do jogo e acabamos que vacilando e tomando os gols. Tivemos um jogador a menos assim no primeiro tempo. Eu tomei a decisão de colocar um jogador da base, né, o Thierry, é um jogador que jogou o jogo todo praticamente. Mais 2 garotos da base também eu incorporei assim no elenco, né, porque eu vejo que tem o importante assim, do jogo para o nosso adversário. Eu vejo que esse jogo ele é mais importante para a gente do que para o lado. Então nós temos que estar bastante concentrados, esquecer o extra-campo, né, e focar no que nós podemos fazer de melhor dentro de campo. O nosso torcedor, ele é um torcedor que merece também que a gente consiga essa vitória diante do Brasil. Muito bem. Alan Jones está com a gente também por aqui. Fala, Alan. Boa noite, Alisson. Satisfação em falar com você, né? Pena que Petrolina não tá tão forte assim. Queria que o Petrolina tivesse vingado mais, né? Ver um cara lagoano à frente aí, fazendo um bom trabalho numa equipe aqui pertinho de Alagoas. Agora, a gente observa muito, Alisson, a gente sempre lembra de jogadores que brilham, né? Fora de Alagoas, que nosso futebol já revelou para o Brasil e para o mundo. Mas a gente não tem a cultura de revelar técnicos, né? E é um problema do nosso país, né? Os técnicos do nosso país passam por um momento de muito questionamento, né? E a gente percebe aí essa chegada dos técnicos estrangeiros, né? Muitas equipes conseguindo melhorar, mas temos ainda bons técnicos brasileiros. Como é que você enxerga hoje o mercado? Você, Alisson Dantas, o que é que você imagina mais adiante como técnico? Eu não vou fazer pergunta em relação à Petrolina, porque tudo já foi perguntado pelos colegas, mas é uma curiosidade minha em relação a você. Você é um cara que estuda muito futebol, tem boas ideias de metodologia, enxerga o futebol de uma forma ofensiva, que é bacana de ver isso, né? Sai um pouco desse pragmatismo de muitos técnicos brasileiros. Mas como é que você enxerga a sua carreira profissional? Voltando para Alagoas? De repente buscando novos mercados? De repente encarar um sul-sudeste? E como é que funciona essa questão de treinador, por exemplo? Para jogador, a gente percebe que a figura do empresário é muito, muito forte. Como é que você é agenciado por algum empresário? Você mesmo cuida da sua carreira? Você pensa de repente em ter um relacionamento de alguém que possa abrir outros mercados para você? Como é que funciona isso? Boa noite, é um prazer estar falando com você também. Olha, veja bem, eu vejo que nós temos no Brasil alguns nomes interessantes, né? Alguns jogadores com algumas metodologias também. Eu particularmente, assim, eu gosto bastante de trabalhar com jogadores que bem o jogo, que entendem as variações de jogo, né? Que tem um cognitivo bom.
dentro da sua pergunta, eu sempre trabalho a todo momento buscando ter uma oportunidade em uma estrutura, né, em um clube que tem uma estrutura bacana, em todos os sentidos, e até no sentido também da gente ter eu diria que uma qualidade técnica, um cognitivo que pensa um pouco mais rápido. E assim, eu continuo trabalhando, né, em busca dessa oportunidade. Você perguntou a respeito do futebol brasileiro. Eu vejo que, assim, muitas vezes são contratados profissionais, eu não diria que tem mais pelo potencial, pelo trabalho em si. São vários fatores que fazem com que um clube contrate um treinador. Eu vejo que não é só o potencial daquele treinador que faz com que o clube contrate ele, mas vários fatores, né? Desde o empresário. É bem complexo essa situação. No meu caso, se for para mim falar relacionado assim, à prateleira que eu venho trabalhando, né, que é esse nível nosso aí de alagoano, de Série B, eu vejo que é bem difícil para mim, porque se você for puxar o meu histórico, você vai ver os trabalhos que são realizados e o nível de oportunidade que eu tive até agora. Então, assim, fica difícil. Por exemplo, eu estou trabalhando em Alagoas. E aí, de repente, muita gente, até da imprensa, ou muitos diretores, quer que eu seja campeão com um time, um time com folha salarial em média de 100 mil, duelar com o CRB com mais de 1 milhão de folha salarial. A gente consegue, por exemplo, esse ano no Muricy, nós chegamos à semifinal do Alagoano, perdendo para o CRB. A pergunta que, assim, que até eu deixo no ar é, de repente, vamos lá, será que se Alisson tivesse em um clube, em um estadual, com uma folha salarial média de 1 milhão de reais, será que aumentaria a probabilidade dele ser campeão? Então, assim, é bem complexa a sua pergunta, mas eu continuo trabalhando e estudando para chegar numa grande estrutura. É verdade.